Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Essa semana vamos gravar um vídeo num formato um pouquinho diferente, né, pessoal? Na verdade, o que eu queria fazer junto com vocês nessa semana é falar um pouquinho sobre os dois vídeos anteriores que a gente falou, né, bastante da questão de energia e recurso, não foi? A gente colocou bastante esses dois temas. E agora eu andei pensando bastante durante essa semana e eu queria fazer um cruzamento dessas duas informações e trazer alguns cenários para vocês, tá bom? Vamos tentar essa experiência diferente que eu quero tentar aqui junto com vocês, tá bom? Tomei a liberdade, aproveitei e eu formatei 3 gráficos que ele mostram alguns cenários pra gente, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo trazer para vocês eles aqui na nossa telinha, só um instante. Bom, pessoal, então o primeiro para trazer aqui para vocês é esse daqui, né, onde a gente está falando aqui então de energia versus recursos, aonde essa pessoa ela tem sucesso dentro da sua carreira, tá, da sua jornada. Só como exemplo, né, então assim, tudo são situações hipotéticas, tá? É um formato como eu acabo visualizando algumas situações, tá? Nesse caso aqui a gente está pegando então um cenário de 20 anos, tá? De 20 anos. E aí eu fiz em percentual, então, quanto a pessoa ela coloca, né, de energia ou da sua parte de recursos, tá? Vamos tentar imaginar então esse cenário aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. No primeiro ano, né, da sua carreira, as pessoas elas pegam, não conhecem muito bem, não têm experiência, então elas acabam fazendo de forma muito empírica, né? Então elas acabam realmente fazendo os investimentos, tanto da sua energia, dos seus recursos, sem ter muita base, né, base anterior. Então eles acabam fazendo os seus investimentos realmente meio que no chutômetro, no primeiro momento, tá? Então o que a gente percebe, né, que logo no primeiro ano, né, a pessoa ela começa então meio que analisando, né, a situação toda, então ela fica aqui na base de 50%, tá? Tanto do seu tempo, esforço, vamos colocar mais ou menos dessa forma, tá? Já do segundo para o terceiro ano, a pessoa ela já começa realmente, engrenou, já entende como que funciona o mercado profissional e tudo mais, aí ela começa a fazer começa já a colocar, né, já despender então essa parte. O que é importante, né, a linha azul então é a parte da energia, tá? A parte da energia aqui, ó, ela já vai para 110%, ela coloca toda a sua energia para poder fazer, né, para desempenhar o seu trabalho, né, o seu recurso, tanto a parte de aprendizado, quanto posteriormente também no tempo que ela fica dedicada para poder fazer a parte do seu trabalho, tá? Da mesma forma, acaba acontecendo também a questão de colocar os seus recursos, né? Seja financeiro, ou seja recurso de tempo, né? Ou outros recursos, acaba não tendo aqui uma proporção correta, né? Acaba perdendo a mão muitas vezes, tá? Então o que acontece? Olha que interessante, né? Quando a gente fala de energia, pode ultrapassar sim o 100%, a energia pode ultrapassar 100%, né? Então é mais do que aquilo que se espera que se coloque de energia dentro da sua carreira, para você poder buscar, é natural, né, que nesse início, né, de carreira, né, olha que interessante, então a gente fala aqui, ó, esse cenário, né, que vem acima sempre você deve até o ano 7, né, então até o ano 7 a pessoa ela fica aqui, ó, muito dedicada, fazendo realmente um esforço bastante grande, né, para conseguir apresentar esse desempenho. Já na questão financeira ou dos outros recursos, o que a gente percebe? No primeiro momento ela tem esse pico e depois gradativamente ela começa a ter uma queda, né? Até assim, ó, no final, né, do seu percurso aqui, ó, dos 20 anos, sempre, né, nessa faixa aqui, ó, entre 70% e 80% da parte dos seus recursos, tá? Então, assim, acho que ele é um ponto que é bastante importante, né, a gente poder realmente analisar dessa forma, tá? A outra questão que acaba acontecendo é com relação à energia, né? Então a gente falou aqui, ó, até o ano 7, né, ela vinha acima do 100% e posteriormente a isso daí ela acaba caindo um pouquinho, né? Mas sempre ficando nessa faixa, né, acima de 80%. Lembra que a gente falou, né? Muitas vezes na nossa carreira a gente fica aqui, ó, nesse 50%, 60% da nossa energia que a gente fica colocando, né? Então o que acontece? Ó, se você consegue realmente manter nessa linha aqui acima dos 80%, essa outra parte dos recursos não vão te faltar também. Então a gente fala questão financeira, né? Principalmente o que você começa a receber de retorno no final, acaba acontecendo dessa mesma forma, tá? Um ponto que é interessante, né? A gente fala, poxa, e aqui, Kazuo, no ano 15 para frente, o que começa a acontecer, né? Já num determinado momento da carreira, acontece às vezes algumas transições de carreira, né? De funções, acaba mudando, acaba migrando, a sua profissão pode ser que ela acabe, né? Daqui para frente, pessoal, isso vai acontecer bastante, tá? Nessa situação onde a sua profissão acaba, pode ser que você acontece uma alteração dos seus recursos, né? Principalmente financeiro, eu falo nesse momento, tá? Então pode ser que nesse tipo de situação você tenha que colocar mais recurso financeiro para conseguir manter o mesmo padrão de vida.
É alguma situação que ela pode vir a acontecer sim, durante o seu percurso da sua vida, tá? Mas aqui então, esse aqui seria um retrato de uma pessoa de sucesso, relativo sucesso, que ela consegue levar uma vida digna, bem tranquila, né? Sem nenhum tipo de problema, tá? Então aquilo que a gente falou, né, pessoal? Então consegue fazer o investimento do seu esforço e também dos seus recursos dentro daqueles patamares um pouquinho acima de uma média regular, normal, tá bom? Vamos pegar outro cenário aqui, pessoal. Ó. Esse aqui é o cenário dos uma pessoa que ela não teve muito sucesso, tá? Uma pessoa que não teve muito sucesso. Então a gente pega assim, infelizmente, a gente tem hoje uma geração de pessoas formatadas que elas vieram dentro desse das ajudas do governo, né, de salário família, outros tipos de bolsas que sempre são desenvolvidas, né, para poder ajudar essa população que seria que a gente chama de população pobre, porém ela, como sempre existe, né, algum recurso desse tipo, a gente percebe aqui, até no próprio gráfico que eu acabo colocando aqui, que ela não sai muito desse tipo de situação, né? E realmente também, olha que interessante, né? Pelo menos nesse ponto de vista que eu estou colocando aqui, com relação à energia, acaba ficando muito nessa média, nessa mediana, né? Nessa parte mediana aqui, sem conseguir se deslocar muito, né? Seja porque a pessoa, ela, no ponto de vista dela, entende que não tem tantas oportunidades, né, não tem os recursos necessários para poder, às vezes, fazer, né, alguma condição diferente dessa, né, poder investir nela mesma seria, né, a principal solução, né, se você tem mais condições, né, se você tem mais ferramentas dentro da sua caixa, você tem possibilidades, né, de poder alçar voos diferentes, né, se você não tem essas ferramentas, você realmente fica preso, né, dentro desse cenário, e o que é interessante é que depende muitas vezes mais da pessoa, né, do que efetivamente de auxílio externo, né? Então, o que a gente acaba percebendo também para esse tipo de pessoa, toda a parte, né, dos seus recursos, principalmente os financeiros, eles ficam sempre muito comprometidos. Um ciclo vicioso, né, que a pessoa não consegue sair daquele cenário. Então, ele é um ponto realmente a ser analisado, né? Existe, e para poder quebrar esse ciclo aqui, em algum momento, tem que ter um esforço bastante grande aqui. Vamos por exemplo, colocar aqui no cenário no ano 11, de repente, né, a pessoa fala, poxa, cansei, né, dessa vida, eu preciso sair desse cenário. Então tem que fazer um esforço bastante grande, né, e ultrapassa essa linha aqui, né. Exatamente isso daqui, né, ó. Então, nesse ano aqui, a pessoa faz um esforço bastante grande e pode ser que daqui para frente ela comece a ter, né, manter uma linearidade acima. Naturalmente, aqui, esse daqui, com essa energia vindo aqui para cima, começa a gerar mais recursos, né? Então, o ponto que ele vai de fato acontecer, começa a gerar mais recursos e essa linha daqui, ela tende a cair um pouquinho também, não fica tão comprometida, né? Aqui no 100%. Começa a direcionar um pouco mais, fica um pouquinho mais parecida com esse gráfico anterior que a gente falou, né? Então, o que acaba acontecendo? Depende, né? Depende bastante desse ponto aqui, do ponto de virada de chave, tá? É onde a situação realmente ela começa a ter um tipo de alteração, tá bom? E um terceiro modelo de gráfico que eu trouxe aqui para a gente poder só dar uma olhada é que é uma realidade bastante grande no Brasil, né, das pessoas que realmente acabam tendo bastante sucesso, vamos colocar dessa forma, empreendedores que têm bastante sucesso, né? Então são pessoas que a grande maioria no Brasil, né, são realmente os empreendedores. O brasileiro é um povo bastante guerreiro nessa situação, né, nesse tipo de condição, e são muitas pessoas que elas acabam tendo sucesso. Que bom que isso realmente acaba acontecendo dessa forma, né? Então dentro do cenário, né, como que funciona, né? Mais uma vez falando, tá, pessoal? É o meu ponto de vista sobre esse tipo de condição. O que acontece então aqui, ó, logo no ano 1, né, o que a gente pega, a gente percebe, tá? Em termos de energia, essa pessoa, né, que é o empreendedor, sempre vai ter que dar de 100% até mais do que isso para poder manter o seu negócio. Esse é um detalhe que ele é bastante importante, tá? Tem que realmente ter esse comprometimento com o seu negócio. E é uma das questões que a gente vê nos negócios de sucesso, esse comprometimento ele acaba existindo. Não fica no automático. Realmente a pessoa ela sempre está muito, muito presente, né? E outro ponto também que acaba de fato acontecendo é essa outra parte aqui, que muitas vezes a gente fala, pô, mas como é que isso acontece, né? Essa questão dos recursos, né? O empreendedor, ele aposta aquilo que ele não tem.
Ele aposta aquilo que ele não tem, acreditando que vai realmente dar certo. É natural, né? Como nesse caso que eu estou colocando aqui, né? Faz investimento, né? Ele se endivida, né? Bastante, e aí por um período de pelo menos de 3, 4, 5 anos para ele começar a ter um retorno, né? Começar a ter um retorno e uma tranquilidade. É quando começa a cair um pouquinho, né? Mas o que acontece? Esse empreendedor, olha que interessante, né? Esse cara, ele não consegue ficar parado. Né? Ele passa um tempinho e a coisa. Vamos imaginar que a situação aqui, essa empresa continua já indo bem, aí ele pega e ele faz um novo investimento, né? Em algum outro tipo de negócio, né? Investe de novo, coloca energia, coloca recurso de novo, né? Só que um pouquinho menos agora, por quê? Porque o seu volume ele ficou maior, né? Esse negócio já deu certo. Então ele começa a ter um volume um pouquinho menor, é o que acaba de fato acontecendo, tá? A mesma situação, né? Depois ele volta para um ciclo, né, virtuoso, aqui a gente fala assim, fala, poxa, né, tá colocando menos dinheiro, é que na verdade está crescendo o volume ele vem crescendo, então você começa a colocar menos proporcionalmente, tá certo? E no terceiro momento, novamente, ele volta a acontecer, tá? Pessoas empreendedoras, realmente a gente percebe, né, ele tem um ciclo, são ciclos, né, que elas passam, gradativamente acabam voltando, né, a fazer novamente os seus investimentos, não é isso? Bom, pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, esse comparativo, né, dessas duas situações, né, das pessoas que têm relativo sucesso, as pessoas que não têm realmente tanto sucesso, né, os empreendedores também, que é a terceira forma, né, de poder se visualizar, né, esse cenário todo, e são essas realidades que a gente acaba passando. Por isso da importância da gente poder realmente fazer essa dosagem, né, o quanto eu vou colocar de energia, né, dentro do esforço, né, do meu dia a dia, né, para eu poder prosperar, né? E quanto eu vou colocar dos meus recursos, seja financeiro, seja de tempo, ou seja qualquer outro tipo de recurso, tá? Então é importante a gente poder saber exatamente onde é que eu estou pisando e onde é que eu quero chegar. Aí ele é mais fácil conseguir alcançar, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei, né, para vocês, esse é um pouquinho diferente, né, no formato que a gente já está habituado, né, aqui dentro do nosso canal, mas vamos continuar. Se você gostou, fala comigo, né? Pode ser que a gente pode fazer um misto, né, mix, né, desse modelo que a gente está fazendo agora, ou, né, voltar para o modelo anterior também, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham uma excelente semana, que seja muito abençoada, com muitas coisas boas e muito sucesso, tá bom? É isso daí. Valeu!